Olá, meus queridos irmãos e amigos, bom dia na paz de Cristo Jesus. Nós prosseguimos aqui com a nossa leitura em Êxodo 2 e agora estaremos lendo o versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Meus queridos irmãos, nós anteriormente tratamos aí sobre a fuga de Moisés e agora nós falaremos sobre o local para onde ele fugiu. Vale dizer algo interessante quando nós lemos o versículo 13 e o 14, a ação de Moisés em ajudar os seus irmãos, é que Moisés, ele queria libertar seus irmãos. Ele tinha um sentimento e um desejo de fazer com que os seus irmãos fossem felizes. Vale dizer que o sentimento de Moisés não estava errado. O desejo dele não estava errado. Agora, a maneira com que Moisés procura libertar o seu povo é que estava errado. Isso mostra que Moisés tinha ciência, Moisés tinha cultura, mas ele ainda não tinha o preparo necessário para ser um líder do povo de Deus. Mas também vale dizer que o povo não estava preparado ainda para ter um líder à altura de Moisés. Então nós temos aqui dois extremos. Estava faltando o preparo espiritual para Moisés da parte de Deus. Ele foi preparado pela sua mãe para vencer o poder da cultura egípcia, mas agora teria que ser preparado por Deus para atuar no ministério específico. E o povo precisava de um líder, mas também não estavam preparados para receber ordem de um líder. Moisés vai aprender mais à frente que Deus iria libertar o povo dele, não pela espada, não pela ira humana, mas simplesmente pelo seu grande poder. Esses versículos nos ensinam que a melhor coisa é tudo acontecer no momento, no tempo, na hora que Deus quer. No versículo 12 e 13, nós temos dois detalhes interessantes. O primeiro é no tocante ao ato de Moisés esconder alguém na areia. Aquele homem que ele mata, ele tenta esconder na areia. Alguns dizem que esse local era cheio de pedra e difícil de encontrar areia. Então eles dizem que o que se tem aqui é um toque brilhante do autor para dar vivacidade ao texto. A outra coisa que nós podemos analisar aqui é que o povo não estava preparado para viver sob a liderança de alguém. Note que aquela pessoa que estava errado, injusto, ferindo o seu próximo, revolta-se contra Moisés só porque ele estava a favor daquele que era justo. Então, Moisés toma ciência de que o caso que ele pensava que estava em oculto por defender seu irmão, os próprios haviam espalhado a história de que ele havia matado um egípcio. Então, perceba que, de um lado, faltava um preparo de Deus para Moisés para ele ser líder, e do outro, um preparo do povo para receber um verdadeiro líder. Nós vamos falar sobre o versículo 15, fugindo para Midian. Não se pode localizar facilmente a terra de Midian, mas diversos estudiosos afirmam que ela ficava na parte leste do Egito. Sinai, Arabá, Arábia, são possíveis locais em que Midian esteja localizada. É importante ressaltar que a não localização certa desse lugar não quer dizer que ele não exista e que a ida de Moisés para lá tenha sido inventada, como muitos liberais querem dizer. Lendo algumas passagens bíblicas, como por exemplo Gênesis 37, 25, Juízes 6, 1, nelas se observa que os midianitas faziam suas viagens por questões econômicas e bélicas. Vamos analisar Gênesis capítulo 37, verso 25, está escrito assim na palavra do Senhor Deus. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam isso levar para o Egito. Leiamos a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 6,
verso 1, está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Queridos, nós podemos analisar claramente que no leste do Golfo Pérsico ficava um local chamado Modiana, isso no tempo de Ptolomeu. Ainda para confirmar mais a existência de Midian, pode-se afirmar que os nomes ismaelitas e queneu se tratassem de nomes tribais. Eu já citei aí Gênesis 37, 25, e você pode ler Juízes 4, 11, na palavra de Deus, e também o versículo 8 a 24. Vamos ler Juízes 4, verso 11. Está escrito da seguinte forma: E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Agora, leiamos Juízes 8, verso 24. Está escrito da seguinte forma: E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Esses dois nomes estão interligados e se associam. Então, nós podemos analisar aqui a questão da liberdade que se tinha desses dois termos. Biblicamente sabemos que os midianitas eram descendentes de Quetura com Abraão. Isso está em Gênesis 25, 1-4. Sendo assim, é crível que eles adotassem como lar a região leste do Golfo de Acaba. Os midianitas eram nômades, eles faziam suas peregrinações por diversos lugares, Palestina e Península do Sinai. O texto diz que Moisés fugiu e chegou a um lugar onde havia um poço. É importante dizer que onde tivesse um poço era sinal de que naquela região havia pessoas. Era comum também nos poços daqueles tempos facilmente encontrar alguém ali, especialmente uma pessoa estranha. Na Bíblia, nós temos episódios importantes que tratam sobre encontros que se deram à beira de um poço. Por exemplo, um acontecimento importante nós temos em Gênesis 29:10, no caso de Jacó. Mas um outro grande destaque está no Novo Testamento. É o caso entre Jesus e a mulher samaritana. Esse encontro foi à beira de um poço, conforme Gênesis 29:10. Então, queridos, coloquem essa palavra no coração e saibam de uma coisa: as pessoas que Moisés encontrou no poço, na verdade estavam na região do Sinai. Isso pode ser confirmado com Êxodo 3:1. Jamais se deve restringir os midianitas apenas habitando em uma só área. Essa posição não tem apoio bíblico. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.